Aí sim, começa agora mais um episódio do podcast do Instituto Sim. A gente quer trazer até vocês histórias que inspiram e transformam. Você já segue a gente nas redes sociais? @Instituto Sim. O Sim é S-Y-N. N de navio, tá bom? Vem com a gente pra gente fazer a transformação juntos. Eu e você, você e eu. Hoje, mais um tema daquele. Eu sempre falo isso, né? Mas pra gente sempre é muito especial trazer nossos parceiros, trazer pessoas que inspiram, que transformam a realidade de mulheres, de jovens, de adultos, da sociedade como um todo. E hoje é um tema muito dinâmico, então não vamos perder muito tempo, não. O mercado de tecnologia cresce rápido, mas as pontes para quem está em vulnerabilidade ainda são estreitas. Hoje, o AISIM recebe as mentes por trás da Fly Educação, uma organização que desde 2014 transforma vidas através da educação socioemocional e científica. A gente vai entender como transformar $750 iniciais em um impacto que gera milhões de reais em renda para mulheres e jovens. E para isso, tenho o prazer de receber aqui, não sei se eu vou falar o nome direito, então por favor me corrija se eu falar errado, Alejandra Iacovonodato, fundadora da Fly Educação, e Marlene Pereira Choueiri, gestora de operações na Fly Educação. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. A gente vai bater um papo aqui bacana sobre tecnologia, sobre mercado de trabalho, sobre desafios que a vida nos traz. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a origem da Fly e como que vocês chegaram a de fato, trabalhar com impacto social. Então, vou começar com você, Ale. Você chegou do Brasil, né? Você é venezuelana. Você veio fugindo de uma crise, 2 malas, um pouquinho de dinheiro. O que te fez acreditar que a educação seria o seu caminho aqui no Brasil? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. A gente é um parceiro há vários anos e é super legal poder estar aqui. E acho que isso é uma super pergunta para dar início. E quando a gente fala um pouquinho de por que a educação foi um caminho no qual acreditei, veio muito pelos privilégios que eu consegui reconhecer que a educação me colocou, né? Ainda como uma mulher imigrante venezuelana, ainda com todos os desafios e os grupos representados que eu faço parte, o fato que eu tive acesso a certos âmbitos da educação acabaram trazendo esse dado, né? Através de educação a gente pode mudar. E sempre gosto muito de trazer de como uma escolha, às vezes, pode mudar nossa vida. Sim. Se eu, 12 anos atrás, não for querido ou não for me disposto a começar o projeto e dar início à organização, não tiver milhões de reais no bolso de muitas mulheres, né, e jovens atualmente que temos. E eu acho que isso só é possível pela educação. E por que o Brasil? É uma resposta muito longa. A empresa que eu trabalhava na Venezuela era uma empresa internacional e lá na Venezuela teve uma lei que mudou, onde eles limitavam a gente o número de produtos e ganhos que a gente podia ter. E eu fiquei muito incomodada com isso. Não porque eu estava próximo desse número, então meu negócio vendia muito pouco comparado com o limite, mas eu fiquei muito incomodada. Eu falei, eu não estou empreendendo para que ninguém me coloque um teto que não seja o mesmo, né? Sim. E dentro da estratégia da empresa, alguns países podiam ser boa ideia. O primeiro, talvez, por tema do negócio, iria ser Estados Unidos, por ser o país que gera mais capital no mundo. Mas aí temos a questão da documentação. O segundo podia ser o Brasil, também pelo tamanho do Brasil, mas temos a questão da língua. Aí depois era uma série de países e eu tinha uma amiga na Venezuela que ela tinha vindo fazer um intercâmbio no Conservatório de Música aqui de São Paulo e ela voltou encantada. E ela falou, nossa, Lê, Brasil é incrível, as pessoas são incríveis e tal. E ela me convidou um dia, ela fazia aulas de português na embaixada, no consulado brasileiro-venezuelano, e um dia me convidou para uma festa. Ai, vai ter uma festa incrível, típica do Brasil. Falei, bueno, vamos. Chama Festa Junina. Eu disse, amiga, nada que tenha um nome, uma festa que tenha um nome de um mês não é boa, tá? Só pra... E aí eu fui e
eu lembro que esse dia eu pensei, eu curti tanto, as pessoas brasileiras que estavam eram tão legais, o sambinha gostoso atrás que tinha, as comidas. E eu falei, nossa, acho que se tem um lugar que eu moraria, talvez seria Brasil, hein? E aí, um tempo depois, meu líder da empresa, ele falou que Brasil era uma das opções que podiam ser. E aí eu decidi para continuar com esse negócio aqui. Claramente não deu certo, né? Porque... Para nós, ainda bem. ainda bem. Mas eu acho que migrar de país sem falar língua e sem conhecer ninguém não é uma boa ideia. Não recomendo. Mas pela ingenuidade e necessidade, eu acabei acreditando, assim que de forma não tão resumida... Sim. Por isso era o Brasil. Tinha um colega dessa empresa que podia nos receber aqui durante um tempo. Então, um quentão, um vinho quente, um pé de moleque ajudou nessa sua escolha. Pior que sim. Não tem e um sambinha de fundo, uma caipirinha. Aí a gente faz um recorte e aí você vai contar pra gente um pouquinho como que foi criar a Fly. Uhum. Da onde surgiu esse voo? Sim. É engraçado, né? Que para contar a história da Fly tenho que entrar um pouquinho também na minha história. Já adiantei um pouquinho de como é que eu cheguei aqui. No início foi bem complicado a questão de geração de renda. Eu vim com minha mãe e aqui no Brasil tem muito preconceito etário. Então, para ela foi muito complexo encontrar um trabalho. E eu acabei tendo que arcar os custos, né? Então... eu trabalhava num restaurante, não conseguia trabalho por conta da língua e por diversos motivos. E encontrei um trabalho como garçonete num restaurante na Faria Lima, que ainda existe. Eu, inclusive, estava pensando, eu deveria ir lá e tirar uma foto, né? Uma selfie. Tudo começou aqui. Tudo começou aqui. E um outro restaurante à noite. E, enfim, era uma jornada bem complicada, né? Sair de casa 8, 9 da manhã, chegar 1, 2, 3 da manhã. Não era muito sustentável, mas era o que tinha que ser feito por enquanto. E depois o restaurante da noite, que infelizmente já não existe mais, ele acabou fechando aqui no Oscar Freire, eles me promoveram de garçonete para ser hostess. E aí, bueno, comecei a ganhar um pouquinho mais. E eu falei, bueno, acho que consigo abrir mão do restaurante da tarde para poder focar aqui à noite. E ter um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Beleza. E fiz isso. E durante o atendimento dos clientes, chegou um homem que chama Daniel, e era um homem que ele era do Equador. Antes não tinha tantas pessoas estrangeiras aqui no Brasil, então a gente começou a falar muito espanhol, e eu contei do meu negócio que eu tinha, do que eu trabalhava, a gente se conectou super. E ele me disse, poxa, Lê, eu tô vindo da Malásia para abrir uma startup de tecnologia, e eu gostei muito do teu perfil, tu não quer vir trabalhar comigo? E aí eu falei, Daniel, tu não tá ouvindo o que eu tô te falando? Que não aguento mais trabalhos, que ninguém me chame, que eu meto currículo, ninguém me chame, me chamam 2 semanas e me demitem. O que eu preciso poupar mais dinheiro e empreender e continuar com meus negócios e tal. E ele falou, tá bom, mas qualquer coisa tu me avisa. E eu me toquei, né, que ele era cliente do restaurante. Eu falei, sim, se eu mudar de ideia, te aviso, me dá teu cartão. Aí me dá o seu cartão. E 2 semanas depois... Como eu falei, o restaurante já fechou e fui demitida. Oi, Daniel, tudo bem? Tava pensando na tua proposta, tá disponível ainda? E assim foi como eu comecei a trabalhar com tecnologia. E tudo isso para falar que lá na startup de tecnologia eu tinha um amigo que era um homem negro e a gente sempre falava como é que ele, enquanto homem negro, e eu, enquanto mulher refugiada, imigrante, tínhamos saído das estatísticas de pobreza, né? Porque nós sim e outras pessoas não. E a conclusão que a gente chegou lá atrás era que dentro dos desafios dos grupos subrepresentados que a gente forma parte, tínhamos vivido alguns privilégios. Um pouco que eu falava da educação, né? E a gente falou, então, vamos juntar algum desses conteúdos e levar em forma de projeto para as escolas periféricas. E foi assim como a gente começou a fazer uma curadoria intensa de tudo que é competência socioemocional, como lidar com os pensamentos, como lidar com as emoções, liderança, comunicação, empreendedorismo. E começamos um pouquinho em Raposo Tavares, Campo Limpo, Capão Redondo, depois se tornou, mais escolas pediram, depois a Secretaria de Educação nos levou para 33 escolas na Brasilândia, depois a gente foi nível nacional e hoje em dia já é história, né? Então, esse é um pouquinho da história da Fly.
E se eu posso dizer algo que eu gosto muito, levantar a bandeira, é que hoje em dia todo mundo sabe da importância da saúde mental, da autoestima. Mas 10 anos atrás, 12 anos atrás, quem falava disso? E quem fala disso nas periferias? E é por isso que a gente é uma das ONGs pioneiras na América Latina desse tema. E estamos bem contentes que agora mais organizações também tragam esses papos, né? Eu acredito que hoje, mais importante do que a parte técnica é essa parte socioemocional. Isso contribui demais, até para o desenvolvimento técnico do beneficiário, né? A Marlene acha que vai ficar ali quietinha, mas não vai não. Estava aqui já acreditando. Conta um pouco, como que você entrou nessa área de impacto social, de... Como a gente sempre brinca aqui, de fazer o bem. Pois é, eu trabalhei a minha vida inteira com área financeira. Eu trabalhei 18 anos no Banco Itaú, eu saí do Itaú, fui trabalhar no financeiro de algumas empresas. Eu tive a minha própria empresa, eu tive uma agência de viagens. Olha, Rodei, assim, num monte de... Eu estava comentando esses dias que eu fui pioneira para mim mesma num monte de coisa. Acabei me inventando, me metendo a fazer coisas que eu nunca tinha feito, sempre. E acabou que eu fui trabalhar numa pseudo-ONG, era uma empresa que cuidava de sustentabilidade, tá? Fazia projetos em sustentabilidade. Eu fui trabalhar no financeiro. Fiquei lá por 6 anos. De 2018 até 2023. 2017 até 2023. Em 2023, ela passou por umas dificuldades financeiras e tal, e começou a demitir as pessoas, e eu fui demitida. E eu fiquei muito em pânico, né? O que vai fazer da vida? Até por essa questão que a lei colocou, a questão do etarismo, né? Falei, mas enfim, vamos lá ver o que vai acontecer. Aí um belo dia, eu tô lá em casa, uns dias depois, eu tinha um chefe que saiu um pouco antes, um gestor. E aí, um belo dia, eu tô lá, olha o meu WhatsApp, tinha uma mensagem dele. Ele fez, me mandou um link e falou, ó, encontrei isso aqui no LinkedIn. Eu não sei se interessa, não sei valores, não sei quando vão pagar, como é que é o esquema de trabalho e tal, mas dá uma olhada que eu acho que de repente pode ser legal para você. Aí eu abri o link e era uma vaga para trabalhar na Fly com projeto social. Falei, ai, meu pai, e agora, né? Falei, mas eu não posso perder essa oportunidade, né? Não sei o que é, mas assim, eu não sei, mas eu aprendo. Então, vamos lá. Mandei o meu currículo e uns 2, 3 dias depois, a Alejandra me manda uma mensagem também pelo LinkedIn, já com os horários para a gente marcar uma entrevista. E nós marcamos. E dias depois a gente fez essa entrevista. E isso já tem 3 anos e eu tô lá até agora. E o que tá achando dessa experiência? Está muito boa. A Ale não tá ouvindo. Isso. Não, posso falar o que eu falar a penso? Pode falar a verdade. Não, na verdade, eu estava pensando nisso anteontem, por conta da aula inaugural de uma turma que a gente teve agora, que eu comentei com você, a turma 23, que é para a comunidade LGBT. E a gente fez essa aula presencial, coisa que a gente nunca tinha feito na Fly, né? E eu muito menos, né? Habituada a fazer as aberturas todas online. E de repente eu fiz a abertura, foi lindo, amei, foi maravilhoso, e eu descobri que eu nasci para isso. Ah, que legal. Lidar com gente. Eu sempre gostei muito de lidar com gente, sempre lidei muito, mas de uma forma Mesmo meio... sendo financeiro? Mesmo na época, não, na época do banco, e na financeira também, mas na época do banco, né? Eu tinha muito contato com pessoas e trabalhei muito assim, lidando com gente. Uhum. Sempre, mas assim, muito automaticamente por conta do que eu estava fazendo, né? Tá. E hoje não é assim. Hoje eu tenho um prazer muito grande em sentir as pessoas, em conversar e descobrir quais são suas dores, suas dificuldades e tentar ajudar dentro daquilo que eu posso e tal. Então eu descobri que eu nasci para isso. Você tá mais na ponta dos projetos, né? Então você acaba se apegando Muito. nessas pessoas que participam, né? Muito. Já estou apegada a umas 2 ou 3 dessa turma que começou esses dias. Já me apaixonei por pelo menos 2 dessa turma, assim, de bate-pronto. Eu me apego muito. E essas 2 já estão morando aqui. E para você lidar com essa parte de tecnologia também é tranquilo? Eu sou muito curiosa, Lê. Então, o que eu não sei, eu vou aprender, eu vou buscar, eu vou atrás. Então, eu vou atrás do tutorial, eu vou atrás de perguntar, vou atrás dessa aqui, peço ajuda, falo como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, não tem tido grandes... É óbvio, não vou a fundo, né? Claro. Mas ali na superfície eu me defendo. Perguntar para vocês duas.
a gente fala muito da parte técnica, né? De aprender, de ser uma mulher na tecnologia. A gente tá focando muito em mulher, porque os projetos que a gente atua com a Fly, né, em conjunto do Instituto Sim, com mulheres em tech, a gente também já fez meninas em tech. Sim. No começo. Mas, além da técnica, o que as pessoas precisam da parte socioemocional? Assim, e o que vocês pensam assim, que é a prioridade da Fly de trabalho? Posso falar, Lê? Sim, Eu fala acho que tudo, precisam por de tudo. A parte socioemocional é fundamental. A gente se depara com mulheres, meninos, meninas, enfim, com uma vulnerabilidade, além de social e emocional, muito grande. E as aulas socioemocionais, o nosso conteúdo sócio é muito importante. É muito bonito você ver a evolução dessas, vamos dizer, essas pessoas, para englobar todos. A gente apresenta um questionário socioemocional inicial, eles respondem, e depois, ao final do projeto, tem o questionário socioemocional final. A evolução que a gente observa nos vários quesitos desse questionário, do início para o final, é muito grande. Fora os relatos que a gente tem delas, né? Que fala nesse sentido, a evolução que elas tiveram. Olha, eu melhorei nisso, eu melhorei naquilo, eu não conseguia me relacionar com as pessoas, hoje é uma coisa mais tranquila, eu não conseguia trabalhar em equipe, hoje eu consigo. Então, eu acho que assim, a parte socioemocional é extremamente importante, sabe? Até pela situação de vulnerabilidade social que elas vivem. Então, elas aprendem a se conhecer, a se valorizar, a se colocar. Entendi. Quer complementar? Uhum. Quando tu fez a pergunta, veio muito não só para o que a gente faz nos projetos, mas também para o que a gente vive no dia a dia. Uhum. E é o que eu percebo muito, e até contratando pessoas, é como tem tanta gente boa, tecnicamente, mas tem algumas que não sabem muito como lidar e se comportar no dia a dia no trabalho. Sim. Não sabem dar feedback, não sabem receber feedback. E acho que isso afeta muito a cada profissional, né? Então, além disso, como lidar um conflito, tem muitas pessoas que evitam conflitos ao invés de colocar. E quando eu penso naquilo que, inclusive, tecnologia traz, o que a tecnologia nos está fazendo? Facilitando a parte técnica. E é agora, quando faz ser muito mais real, a gente olhar para essa parte dentro de nós. Então, como cada um de nós, enquanto profissionais, conseguimos aprender essas ferramentas, né, para poder lidar com os conflitos no trabalho, para lidar com pessoas diferentes, para lidar em um mundo que estamos todos conhecendo. Ninguém conhece o mundo com IA. E a gente está tendo que se jogar e, bom, beleza, boa sorte para nós, né, mais para frente. E eu tenho me lembram alguns casos que eu queria muito trazer de novo, algumas pessoas pela técnica, mas essas deficiências que dificultam o trato é o que eu acho que a gente, enquanto América Latina, precisamos potenciar. E o fato, e aqui conectando com o que a Marlene trouxe dos nossos projetos, a gente tem 2 perfis, né? Adultos e jovens, mas no caso dos jovens, é aí quando a gente começa. E vamos traçando essas sementinhas para que depois, quando tenham nossas cidades e estejam no mercado, para eles seja mais fácil estar aí. E para nós lidar com um jovem que talvez já esteja aprendendo essas competências do mercado necessárias. Sim. A gente está nessa parceria aqui há uns 3 anos. Uhum. Acho que dali de 3 anos atrás para agora mudou muita coisa. Né? Acho que se a gente reassistir as aulas lá de 2023, 2024, muita coisa já ficou para trás. Né? E como é para vocês assim, ter que estar sempre à frente, estar atualizado com como fazer um agente, como dar prompt, como não sei o quê. Como que é para vocês, né? Porque para ensinar tem que saber, né? Em tese é isso, né? Como que é? Bom, eu posso trazer 2 pontos. O primeiro é que é muito assustador, né? Porque sempre tu dizes, estamos fazendo bem, estamos indo por bom caminho, isso está gerando uma empregabilidade, isso vai gerar, de fato, geração de renda para nossos alunos. E por outra parte, é uma delícia. É incrível você poder
E não quero dizer estar uns passos para frente, porque pode soar ruim, mas de certa maneira a gente sempre tem estado alguns passos para frente, né? No pioneirismo socioemocional, no pioneirismo da dupla formação socioemocional e científico. Fomos uma das primeiras ONGs em capacitar para criar os agentes de inteligência artificial. Então, quando eu falo que é uma delícia, é porque a gente se permite. Sim. Nos permitimos errar. E como instituição, quando tu te permites errar, gente, só coisa... Ou seja, vem muitas coisas chatas, né? Dos erros. Mas só coisa boa vem. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente vive na nossa cultura Fly, na organização e nos projetos. Quanto mais, enquanto seres humanos, nos permitamos errar, primeiro, mais resiliência e tolerância e entender que nosso valor não é nosso sucesso, vamos ter. E segundo, mais cúmulos a gente vai ter de coisas boas e de que dão certo e de coisas que não dão certo. Sim. Não, eu ia dizer só uma coisinha, que é muito tranquilo a gente correr atrás do que está acontecendo ou ir um pouco na frente do que está acontecendo quando a gente tem uma Alejandra, Opa. sabe? Não é puxação, não é rasgação de seda, não. É que a Alejandra, ela é visionária demais, sabe? Então, assim, ela idealiza o negócio e ela fala, vamos lá fazer? É assim, assim, assim. Eles olham para ela e falam, você tá louca, né? Você tá doida, isso não funciona. Não vai dar certo. Mas ela fala, vai dar, vamos lá. E aí, é assim, é muito tranquilo, porque eu acredito muito no... Às vezes eu acho que é loucura, eu falo para ela que é loucura, mas eu nunca discordo, nunca digo não vou fazer, sabe? Sim. Porque eu sei que no fim das contas, não sei como, quer dizer, sei, é como o nosso trabalho, acaba dando certo, né? Sempre dá certo. Sempre dá certo. Então, assim, é muito tranquilo, porque a Alejandra... E assim, a Alejandra nos deixa tranquila, essa coisa de que ela acabou de falar, de se permitir errar. Na Fly é um lugar que eu não tenho medo de errar, porque assim, se eu errar, eu sei que eu não vou ser execrada por isso, não vou ser massacrada, não vou me sacrificar, botar no paredão, coisa do tipo. Chega a falar, errei, e aí? Peraí, vamos ver, sabe? E vai atrás. Então, assim, o erro não é um problema, sabe? Então, isso é muito legal. Muito importante a gente trabalhar onde a gente não tenha medo, né? Sim, com Isso é- certeza, com certeza. E isso é eu não muito tenho importante. nenhum na Fly, eu sou muito tranquila com relação a isso. Que bom. Tô mexendo no celular aqui, mas não é WhatsApp, não. Eu tô no site da Fly, porque é muito projeto. Muito projeto. É muita coisa. Ale, vamos falar um pouquinho? Dá uma resumidinha pra gente. A gente já falou um pouco sobre Mulheres em Tech, né? Transformar o futuro dessas mulheres através de tecnologia, mas também tem projetos semente, tem debates, tem super profs, tem Empreende Fly, tem um monte, tem um monte. Fala um pouquinho desses projetos que a Fly faz. Claro. Tudo começou, como falei, com essa história do socioemocional. E eu estava voltando de uma aula, na verdade, foi uma semana de silêncio. E aprendi uma técnica de meditação e eles estavam organizando caronas. E na volta, agora um dos meus mentores de vida, ele é um empresário, tem uma empresa de tecnologia. Nossa, de uma história incrível brasileira de superação. Ele vendeu a empresa de tecnologia que estava bem grande para uma empresa suíça gigante. Isso é uma coisa fantástica. E eu não sabia, né? Porque eu conheci ele meditando. Aí eu falo, gente, estamos com esse projeto, não sei o que, mas não temos nome, não sabemos o que fazer. Inclusive, a gente está querendo colocar educação financeira e tal, não sei o quê. E ele falou, poxa, eu também quero ter um projeto de educação financeira, porque isso foi o que ajuda muito ele, né? E vamos fazer juntos. Beleza, minha ideia do meu nome chama Projeto Semente. E eu falei, gostei, podemos usar esse nome? Podemos. E aí a gente juntou a parte, né, da Fly, de socioemocional, com essa parte. Então, assim foi como surgiu o Projeto Semente, que, resumidamente, ele era apenas socioemocional, que era o que a gente fazia, e depois começamos a trazer a parte científica, com educação financeira, empregabilidade, como é que os jovens, por meio de uma metodologia pioneira própria, gamificada, eles podiam aprender a empreender, né? Ou inicialmente era isso. Depois a gente teve a olhar dos primeiros empregos e a gente trabalhava com essa parte. Por que contou isso? Porque na sequência das diversas turmas,
Os professores das escolas da Brasilândia, eles estavam, não aguento mais os alunos, que agora eles questionam tudo. E agora eles dizem, eu quero que minha aula de história, de física, de química seja como a aula Fly. Essa aula aqui tá muito chata. Aí eles vieram, Fly, como é que nós faz? Como é que a gente faz, né? Para poder ter uma aula. E aí criou-se, né, a necessidade dos super profs, para a gente ter super professores no Brasil. E aí, então, vamos ensinar o socioemocional e vamos trazer algo sobre metodologias ativas. Estava naquele momento antes da mudança do BNCC, então por isso digo da questão do pioneirismo, antes da reforma do ensino médio, antes do BNCC, a gente já estava levando essas metodologias para lá. Eu não contei, mas depois da Fly eu acabei fazendo um mestrado em administração com foco em educação experiencial, então como criar experiências para o aprendizado. Também fiz um curso do MIT, do Instituto de Massachusetts of Technology, sobre a teoria U. Então, estive vários anos estudando isso, fiz várias capacitações de hermenêutica, etc. E por isso que a metodologia, acredito que seja tão bacana e eficiente como ela é. Então, a gente compilou algumas coisas para os professores. Surgiu o dos professores. E depois, na pandemia, antes da pandemia, eu fui convidada a participar de uma formação de games, de um projeto de um colega meu, que ele foca em capacitar as pessoas de 60 a mais. E uma das juízas, avaliando os projetos dos seus alunos, era uma mulher que trabalhava numa empresa de games. E eu antes jogava muito, era gamer. E aí... E eu sou nerd, né? Não parece, mas eu sou bastante nerd. Parece? Então tá bom. Eu não tenho essa percepção, né? Você conhece ela mais. Depende. Eu sou bem nerd. E aí eu jogava Age of Empires, jogava The Sims. E quando eu vi essa mulher, e tô falando 5 anos atrás, com a idade que eu tenho. Quando eu vi essa mulher, eu pensei, como assim tem pessoas trabalhando nos games? E depois que veio esse pensamento, eu falei, não, que ingênuo, né? É óbvio que alguém tem que construir e gerir isso. Inclusive um super negócio mundial. E no Brasil, o Brasil é o mercado que tem mais mulheres desenvolvendo games do mundo. Sério? Legal. Aí eu falei com ela e falei, tu trabalha numa empresa de games? Sim, tu tem que vir falar com minhas alunas. Tu tem que falar com minhas alunas porque elas adoram jogar. Aí ela falou, tá bom, vamos falar com a empresa, ver se conseguimos ir. Ela me liga, mira, não conseguimos ir, mas tem uma coisa melhor. Vai ter um festival, um evento que fala mulheres em games. E eu convenci a empresa que trazer algumas das tuas alunas para elas verem estas mulheres. E eu falei, vamos, super. Aí eles encontraram o transporte, um lanchinho, tudo isso. E quando nossas alunas saem desse evento, elas falaram assim, gente, teve algumas que ficaram apaixonadas. E eu posso trabalhar com isso também, que incrível, quero trabalhar em tecnologia. A maioria. E outras não, e outras falaram, mira, não tô nem aí com a tecnologia. Mas eu saí impressionada e inspirada e acho que eu consigo construir coisas boas. Acho que eu posso trabalhar com coisas que eu quero. E esse feedback delas, eu falei, é agora. Como é que a Fly conecta o mundo da tecnologia com as nossas aluninhas? Aí tínhamos um grupo de pessoas, algumas voluntárias, algumas contratadas, e eu fui falar, eu falei, vamos fazer um projeto que chama Mulheres em Tecnologia. Como? Não sei ainda, mas vamos fazer. E aí começamos as reuniões e surgiu Mulheres em Tech. E para finalizar, o que está sendo muito vivo atualmente, não só no mundo, em América Latina e no Brasil, é a questão da desigualdade de gênero, do abuso, do feminicídio. E durante muitos anos a gente focou muito na mulher. E realmente temos mulheres que saem de relacionamentos abusivos, E a gente sempre pensou, mas esse cara vai... Já elas nos falaram, ai, mas tá com outra pessoa e não sei o quê. Então, desde um ano e meio atrás, a gente conversa como é que a gente tenta... O que dá para fazer para melhorar essa situação ou diminuir um pouquinho essa estatística? E a gente falou, temos que falar com os meninos. Temos que falar com os homens sobre o socioemocional. Então, desde ano passado, vamos precisar fazer algo para captar recursos para projetos com foco em masculinidades saudáveis. E esse ano conseguimos. Então, aqui agora temos estes projetos, que seja o Semente, seja o Super Profis, onde a gente, dentro da nossa metodologia socioemocional, temos uma parte onde
falamos sobre esses temas, o que é ser um homem, crenças, e não é para falar isto é certo, isto é errado, é para os homens, igual que as mulheres fazem no Mulheres em Tech, tenham um espaço seguro, sem julgamento, para trazer eles mesmos. Para poder falar, gente, tô com medo disso, tô isso, e acho que algo que o nosso sistema atual faz, muito baseado no capital, é que também aplasta o homem. Não podem sentir, não podem chorar, não podem abraçar, não po... Gente, então tu é que tua metade humano e metade que, né, te apaga, assim. Então a ideia do Super Prof é como a gente cria esses espaços seguros de diálogo para reflexões de uma masculinidade mais saudável. Deve ser um desafio, porque a princípio o homem tem mais dificuldade de se abrir, né? Claro. Então não sei se num ambiente só com homens e com os tutores, se eles se abrem. Deve ter a dinâmica deve ser bem diferente. Sim, daqui a um ano a gente fala e traz os Tá bom, números, tá. né? De momento tá funcionando, mas deixa o que a a gente gente. sente só da parte, né, de quem vai assistir uma aula dessa, por exemplo, é que há um engajamento, porque a gente, no caso dos Super Profs, por exemplo, é um professor, homem, que dá as aulas. A gente sente que, assim, os alunos se identificam muito e a aula flui, tem muito retorno, muita interação e tal. Agora, é o que a Ale está falando, daqui a um ano é que a gente vai saber, né, quando terminar, que conseguir os indicadores todos, saber como é que funciona. Mas eu acho que funciona melhor do que a gente imagina. Tô curioso, quero saber. Quero saber. Então, o público-alvo da Fly é amplo. Sim. Jovem, crianças? Não. Já tivemos também, já. Então, são jovens, adultos, mulheres, homens, idosos também? Ainda não, mas... Ainda não. Né? É que a gente... Vovós em tech. Vamos fazer. Gostei. A gente tem dentro do Mulheres em Tech, o que muda é a trilha, tá? O projeto é mesmo, mas uma das trilhas que um dos territórios acabamos entendendo que precisava era letramento digital, justo porque muitas vovós ou pessoas que não estavam tão letradas digitalmente caíam muito em golpes. Sim. Por não saber usar tecnologia e eram muito dependentes dos filhos, dos netos. Então a gente falou, vamos fazer então Mulheres em Tech e letramento digital. Então tem algumas vovós, mas eles entram na categoria mulheres. A gente tem, por exemplo, nessa turma que começou terça-feira, a gente tem, não chega a ser 60 a mais, mas a gente tem mulheres de 48, 50 e alguns tal, que estão fazendo parte da turma. Então, em todas as turmas a gente tem... Como a gente abre, né? É assim, mínimo de 18, o que vier veio. Né? Então, assim, acontece, não é uma maioria, mas a gente tem um número bem significativo de mulheres 40 a mais. E essa é mais. uma benção da tecnologia, é um privilégio da tecnologia. Dentro do nosso projeto, a gente começou a incluir um módulo de nômada digital, porque o etarismo é real. Então, a gente viu como nossas alunas mais jovens encontravam mais trabalho e as mais velhas não. Então, a gente falou, de novo, como a gente ajuda a solucionar, nem que Isso seja... faz muita pergunta, né? Nem que seja minimamente esse problema. E aí a gente falou, se a gente consiga um conteúdo que ajude, de certa maneira, para elas precificarem seus serviços, quanto que elas podem vender, programar um site, limpar uma base de dados, criar um robô, elas conseguem vender isso nas diversas plataformas, dentro e fora do Brasil, para ganhar dólar. Então, ou euro, né? Outro gente, sei lá, qualquer moeda. Então, a gente criou esse conteúdo e, após que nossa aluna se forma, ela tem acesso a isso também, como uma oportunidade de ganhar clientes sem depender do sistema, talvez CLT, ou etc, etc. Marlene, falando sobre gerações ainda, então dentro de uma turma tem várias gerações. Sim. E é tranquilo? Tranquilíssimo. Tranquilo. É que assim, o ambiente que a gente tem é online, né? Então, não tem muita dificuldade. No Mulheres em Tech. Sim. No Mulheres em Tech. Tô falando, foi o que eu pensei aqui. Então, assim, não tem muita dificuldade de relacionamento, porque o relacionamento é via telinha, então é tranquilo. Mas a gente teve, na turma 19, a gente tinha uma garotinha de 17 e tínhamos mulheres na faixa de 50 e alguns, entendeu? Então, assim, é bem legal. E nessa turma que começou agora, tem uma menina de 21 e o resto vai até 50 e tantos. Que legal. Eu acho legal isso, sabe? Essa miscigenação, né? Muito bom.
E agora vamos entrar num outro tema, Ale, são as parcerias. A Fly não faz nada sozinha, né? Então tem... Quer dizer, faz muita coisa sozinha, assim, vou refazer essa frase. Mas eu queria que você falasse um pouquinho a importância das parcerias. A gente tem, né, a parceria com o Instituto, sim, mas não é puxando para o Instituto, mas de forma geral, assim. Até se quiser convidar outras empresas, o espaço é seu. Eu acho que você falou certo, não fazemos nada sozinhos. A Fly faz muita coisa, mas eu sempre digo na organização que se não é por uma pessoa que venha e preste serviço para a Fly, ou que venha um voluntariado ajudar por um período, ou nossos patrocinadores, a Fly não seria o que ela é, sabe? Ou porque tu ajudou a melhorar X coisa numa planilha e otimizá-la. Ou porque tu trouxe um insight que nos ajudou a melhorar um processo. Ou, sabe, tem tanta coisa que acredito que quando a gente pensa em parcerias na Fly, a gente pensa muito e fala muito de longo prazo. A gente sabe que para uma parceria, como qualquer relação, ser de longo prazo, vamos ter problemas, ai, me incomodei por isso, mas não é se a gente vai ter um problema ou não, é quando esse problema chegar, como a gente vai passar ele. E obviamente eu posso convidar aqui as empresas a que aportem na Fly, nas diversas opções que a gente tem. Faço isso sim, inclusive, obrigada quem queira vir, mas o que mais importa é até que ponto um potencial parceiro também acredita não só em nós, sino no que a gente de fato pode fazer junto, sabe? A empresa também não faz nada. Eu tenho dinheiro. Daí, o que tu faz com teu dinheiro se tu não tem ninguém que te ajude a operacionalizar, que tenha um know-how, que saiba tudo que tem que ser feito? E uma vez já nos contratou uma startup porque ela levou programas que ele tinha, que faziam em faculdades públicas com pessoas que tendiam a ser mais privilegiadas, e queria levar para as comunidades. Falou, gente, não está dando certo. A gente falou, claro que não está dando certo, né? Se tu está levando isso, como é que tu espera que dê certo? Então, acreditamos muito nesse tema de parcerias. Precisa ser algo no longo prazo, precisa ser algo que faça sentido para ambas partes. E para nós é muito importante quando a empresa, o voluntário, o prestador de serviço acredita nas conversas difíceis, né? Porque não tem parceria de longo prazo que não tenha uma que outra conversa difícil. Então, como é que a gente atravessa elas? Eu acho que é o que faz a diferença numa parceria, né, de efetiva. Sim. E que de fato gere resultados. E algo muito legal que a gente vê em temas de parcerias, e me agrada que esteja sendo cada vez mais recorrente, é essa participação das empresas, não só com voluntariado corporativo, incentivo fiscal, sino como aos pouquinhos, e ainda com tudo o que está acontecendo mundialmente sobre, né, os ODS, as incertezas e tudo, como se tem várias empresas que estão colocando suas próprias estatísticas ou metas dentro da parte social, né? Não são todas, mas é um ponto interessante que eu trago, né? Quando eu falo com os donos das empresas, os investidores que nos aportam, quando temos acesso a isso, claro, não todo mundo entende a conexão do capital que a empresa ganha e a melhoria do território que eles estão, né? Quanto mais as empresas consigam compreender que direcionar uma parte do seu lucro ou do seu dinheiro é melhorar o país, a cidade que você está, é benefício para ti, porque você vai ter ruas mais seguras, você vai ter água mais limpa, você vai ter, sabe, tuas filhas vão estar em um lugar que não vão ter medo de sair, como a gente, como mulher, está hoje em dia. Então, eu acho que esse é o chip, a mentalidade de chip que temos que ter enquanto empresas que estão investindo. Até que ponto conseguem entender essa conexão? Aí, então, é uma coisa bem importante para a efetividade dos trabalhos juntos que podemos fazer. Os salários somados das formandas, aqui acho que é da Mulheres em Tech, já ultrapassam 5 milhões de reais anuais. Tá errado, né? 6 milhões. Eu joguei a bola assim pra você. 6 milhões e 400 mil. 6 milhões e 400 mil reais. Sim. Encher a boca, né? Sim. Sim. Qual que é a percepção que vocês têm, assim, de quanto esse número representa
para as famílias dessas mulheres, né? Porque, lógico, não é 5 milhões no bolso, 6 milhões no bolso de uma, né? Sim, é no bolso de todas, né? De uma maneira mas- geral. Eu acho que o impacto é muito grande na melhoria, na qualidade de vida dessas mulheres que sempre passaram por uma situação muito precária, né? Então, a possibilidade de um membro da família, de repente, ter uma melhoria significativa no salário já muda, ou pode mudar significativamente a vida de toda uma família inteira. Então, é muito importante. Dá orgulho esse número, né? Dá, muito. E é o que tu falou, a gente não fez sozinho. Sem os investidores, sem os voluntários, sem os prestadores de serviço, não fora acontecido. Então, eu sempre falo, esse número é nosso, gente! Vamos celebrar! Adicional ao que a Marlene trouxe, eu poderia trazer a representatividade. Eu acho que para mim, o maior lucro, ganho que esse número tem, além de, obviamente, ter melhor qualidade de vida na casa dessa mulher e do seu entorno, é a representatividade. E quanto essa pessoa, no caso, quanto essa pessoa, no caso dela ser uma mulher que está entrando no mercado de tecnologia, ou quanto essa pessoa, no caso de um professor que está passando pela metodologia socioemocional de masculinidades saudáveis, ou esse jovem que está passando, sabe, com essas ideias, ele vira como posso dizer, representatividade, como ele fica esqueci a palavra em português, uma figura que possa espelhar para outros. Um exemplo, né? Um exemplo. Uma referência, uma inspiração. A gente sempre... Bom, não vou dizer sempre. Constantemente, a gente tem tido vários insights muito legais de nossos patrocinadores. E um deles, inclusive, foi o Instituto Sim, que disseram, nossa, seus indicadores são muito bons, vamos copiar para nossas outras organizações que a gente patrocina. E... uma das coisas que a gente tenta fazer é quantas pessoas impactamos diretamente e quanto isso significou indiretamente. Isso é importante. Isso por meio de uma fórmula que tu fazes de impacto social. E isso um pouco, talvez tentando responder a tua pergunta, hoje em dia, indiretamente, a Fly já capacitou mais de 300, ou seja, já capacitou, não, desculpa, já alcançamos mais de 300 mil pessoas. A última vez que eu ano passado, agora isso teria direto que... e indiretamente. E se trata disso, se trata da representatividade de cada mulher, de cada jovem, de cada homem que passa de cada vovô, né? Que passa por nosso projeto, para quantas pessoas ela depois espalha e compartilha isso que ela aprendeu socioemocional e técnico. E eu vou trazer um exemplo de semana passada, que a gente estava visitando um dos projetos Mulheres em Tech, e uma das participantes conta que ela tirou a carteira e tá poupando para comprar seu carro. E sua prima se comprou um carro e não queria dirigir. Tava com medo e tava isso. E ela falou, menina, eu querendo um carro para dirigir e você tendo e não dirige. E ela contou que a prima falou, gente, tô com pânico, eu tremo, não sou capaz, não sei o quê. E lá uma das aulas a gente sempre fala, eu sou capaz, sabe? Como é que a gente desconstrói isso? E ela conta que ela foi lá e eu me lembrei da aula Fly e eu falei para ela, menina, tu é capaz, claro que sim, vai lá, pega teu carro, ainda hoje dirige nem que seja 3 quarteirões e me liga para ver. Claro que sim, se tu precisar eu vou contigo lá e nós dirigimos juntas, mas tu vai dar certo. E ela falou que ela comentou o que ela aprendeu esse dia na aula e que a prima depois ligou e falou, nossa, eu consegui, tem razão, obrigada, sem você não for podido. Então, um pequeno exemplo do que para mim essa representatividade é uma das coisas que mais... O efeito multiplicador, né? Claro. Um homem que está dentro de um churrasco com seus brothers e um brother fala uma piada racista e ele toma coragem dentro de si e fala, não, eu vou falar... Pô, cara, eu acho que isso aí não tá legal não, né? Aqui, por enquanto esteja, peço você não falar assim das mulheres. E ele vai se expor a ter problema com seus colegas, mas ele agora sabe que é isso que precisamos como o mundo para tentar melhorar. Então, essa representatividade eu adicionaria aí nessa pergunta, nessa resposta. É a somatória do financeiro com essa representatividade, né? Isso é muito, muito bom. Quando a gente temos as nossas turmas Mulheres em Tech, normalmente elas fazem uma visita na sede da Sim. E não é nenhuma pergunta, assim, é mais um relato, assim, de como é rico
pra gente, essa visita. A área de TI está sempre focada, né? E quando a nossa área de TI vai lá conversar, a gente percebe um pouco assim que eles são humanos, né? A Fernanda de la Torre é Sim. humana, o Daniel, o Marcelo, o pessoal que vai lá falar, contar as experiências de vida, início de carreira. Acho que a fala da Fernanda, que é uma líder mulher na área de tecnologia, que a gente sabe que ainda é um mundo bem machista, né? E ela há muitos anos já nessa área, então quando ela conta para as meninas, a gente percebe assim uma admiração, mais do que admiração, uma inspiração. Exato. Né? Tipo, é possível, né? Ela possível. conseguiu, eu também vou conseguir, né? Eu Exato. posso. E assim, naquele ambiente lá do Instituto Sim, né? Aquele ambiente rico, bonito, né? Que muitas delas não têm acesso. De repente, ali elas veem um ambiente, vem uma mulher em tecnologia, trabalhando em tecnologia, que diz para elas, olha, é possível. E elas olham aquilo tudo e falam, caramba, é possível, mas eu chego lá, né? Sim. Então, eu acho que é muito inspirador. É muito inspirador. É legal pro pessoal do Sim, mas acho que você consegue avaliar o quanto é legal para as alunas, o quanto é importante para elas essa visita, o quanto elas saem de lá eufóricas, sabe? Com as possibilidades que podem se abrir. Então, é muito ver um legal. pouco a parte prática do que é o dia a dia de uma empresa. Exato. Né? Acho que isso é muito importante. E contar para vocês que é sempre a gente fica com o coração quentinho quando a gente vê tudo isso. A gente já está perto do fim. Vamos focar ainda nessas mulheres, assim, que dicas, que conselhos que vocês dão para essas mulheres que querem entrar no mercado de tecnologia, mas que ainda acham que não é para elas? Acreditar que é para Simples todas. assim. É simples assim. De repente, sabe? Elas têm que acreditar aquilo que ele estava falando dessa mulher que falou para a prima, é possível e tal. Elas têm que acreditar que é possível. É aquilo que todo mundo fala hoje em dia, né? O lugar da mulher é onde ela quer estar. Ela pode tudo. Ela só precisa acreditar que ela pode, que a hora que ela chegar lá, ela vai ver que pode, que dá certo. É isso aí. Se for com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, sabe? Que acaba que rola. E você? Acho que eu traria um pouco do pessimismo. Opa! Eu traria de elas estarem cientes e não se esquecerem da realidade atual do mundo. E que precisamos encontrar a maneira em cada uma de nós de estarmos blindadas para que quando essas coisas acontecem, porque vai acontecer, como você já se preparou mentalmente para isso, sabe? Me lembrei, eu falei da startup de tecnologia e próximo do fim que eu trabalhei aí, eu fiquei sabendo que um dos meus colegas, ele ganhava 25% a mais que eu. E eu, quando eu fui questionar, era outro CEO, então o Daniel tinha ido trabalhar num outro lugar, Gabriel, chamava ele. E eu falei, Gabriel, me explica, né? Aí ele falou, então, foi um acordo para ele. O inexplicável. Não, ele tinha uma explicação. Ele falou que quando eu entrei eu era inexperiente e ele tinha experiência. E eu falei, bom, é verdade. Mas e agora? Eu estava sempre no primeiro, segundo, terceiro lugar e meu colega primeiro, segundo, terceiro lugar. A gente se revisava. Eu entendo, faz total sentido a entrada com salário diferente, porque de fato vocês apostaram em mim, acreditaram e eu estou grata por isso. E ele era um homem, e por isso eu trago algo muito importante. Tem muitos homens aliados, tem muitos homens que estão do lado de diminuir essa estatística, sabe? A gente escuta muito, ai, não confio no homem. Não... Gente, temos que... sabe, eu sempre penso, eu sou uma mulher super legal, eu sou uma mulher isso e outro, por que não vai ter um homem assim? Sabe? Então, acho que isso é uma coisa que eu trago também, reconhecer teus aliados, mas, voltando à história... quando eu questionei ele por que agora, e agora que eu estava entregando mesmo, vamos então igualar, e eles não igualaram. Então, quando a gente já se prevê e imagina o que pode acontecer, a gente imagina como que eu vou agir numa situação assim. Então, acho que olhar para o pessimismo e saber que coisas chatas vão acontecer, mas como tu vais poder se blindar para elas, pode que ser algo relevante. Por uma parte. E por outra parte, tentar estar rodeada de outras mulheres que trabalhem com tecnologia e que também possam conversar contigo sobre estas questões. Esse suporte
é muito importante. E algo que eu diria assim, eu não sei se eu posso falar isso depois, senão você se edita, mas cara de pau, sabe? Tu vai lá. Posso? Ah, tá. Cara de pau pode. Às vezes o português tem uma coisa que fala, eita, não sabia que isso era palavrão. Entrar no LinkedIn, procurar mulheres Fortes. fabulosas, fortes, e escrever para elas, na cara de pau, falar: olá, estou começando meu trabalho em tecnologia, estou com um pouco de medo, vejo que você tem experiência, tu tem 15 minutos comigo essa semana para conversar. E buscar sempre quem já está onde você quer estar para conversar o que passou. É isso que eu faço muito na Fly. Eu falo, eu não sei tudo, mas eu não tenho problema em pedir ajuda. Então, pede ajuda, busca inspirações, busca rede de apoio e se prepara, porque você vai passar por momentos chatos. Mas já sabendo que tu vai passar por isso, fica mais fácil. Claro. Não te pega por surpresa. Nada, dicas importantíssimas para você que quer entrar nesse mundo que não é fácil, mas tem que ir com gana, com determinação, né? Como a Marlene falou e a Lê fez o contraponto muito bem. Meninas, mulheres, foi muito bom esse papo. Acho que é bom lembrar que quem quiser participar de algum curso, de alguma formação da Fly, como que faz para participar? Entra nas nossas redes sociais, a gente sempre está divulgando as novidades, os cursos que vão surgindo, então lá sempre tem, e tem o caminho, né? Tem o curso e tem como faz, então sempre tem contato com a gente através das redes sociais, LinkedIn, Instagram. Que é Fly Educação. Fly Educação. E tem um site também que você quer se aprofundar um pouquinho, que é flyeducação.org.br. Só .org. flyeducação.org. Parabéns pelo trabalho de vocês. É sempre muito bom ouvir vocês, ouvir a história, ver como a gente pode transformar um pouco mais a realidade de milhares de pessoas, né, diretas e indiretamente, a conquistar milhares de reais diretos. E contem com a gente. A gente está aí sempre de portas abertas para tentar contribuir com uma sociedade mais justa e melhor para todos. Obrigado. Valeu, obrigada, Alexandre, pela oportunidade, né, Ale? A gente está aqui falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho da Fly, aquilo que a gente desenvolve lá. Aí sim, hein? Aí sim. Pegou o nome, né? Peguei. Não, eu acho que é muito lindo crescer juntos, né? Antes não existia o podcast, agora tá na segunda temporada. A gente, como tu falou, a gente também tá crescendo, então muito legal essa caminhada juntos. Sigamos voando. Contem conosco também. Você que está assistindo, encaminha para os amigos, para os inimigos também, mas participa com a gente, faz essa corrente do bem continuar e voar, como diz o nome da organização, a Fly Educação. Em breve a gente volta com mais um episódio. Tchau!